meu amigo, minha amiga, está começando mais um estudo da Bíblia. Nós utilizamos este guia aqui para nos dirigir o estudo, Descanso em Cristo. E hoje vamos abordar a temática Descanso Sabático. É a lição de número 10 e é uma continuação da lição 9, que também falava sobre o sábado. Antes, porém, eu quero mostrar para vocês alguns livros. Esse aqui se chama Adoração, é do Levi de Paula Tavares. O subtítulo diz assim: Adoração, o presente do homem para Deus. Então, vai abordar o que é adoração, qual é o tipo de relacionamento que Deus espera do homem e como o homem pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso aqui é lançamento na editora Luz do Mundo. Tem um pouco mais, talvez, de um mês que foi publicado e o valor é simbólico. O valor custa R$1, né? E não é preço para vender, é para informar, é para que as pessoas tenham acesso mesmo a conteúdos de qualidade. Então, está lá no site da editora Luz do Mundo. Esse aqui foi a primeira publicação da editora, Por que Jesus ainda não voltou? O autor é Herbert Douglas, é um autor consagrado no meio adventista. Ele é autor de Mensageira do Senhor, ele também tem outros livros publicados pela Casa Publicadora Brasileira, como Testemunhas Oculares, e o prefácio é feito pelo departamental diretor de evangelismo da divisão norte-americana, Ron Close. Um livrinho bem curtinho que estará com um preço promocional também. Esse aqui é um livro que foi muito procurado, se chama Astronomia e a Glória do Adventismo. Só que esse livro está esgotado e você já imagina por quê, né? O tema, veja só essa capa intrigante, um homem de costas olhando para o santuário celestial, né? Aí o título, Astronomia e a Glória do Adventismo, um estudo sobre a precisão do cálculo profético, de Daniel 8 e 9. É um livro com 200 imagens, é um livro todo em papel crochê, os gráficos estão coloridos, mas esse livro se esgotou muito rápido e a procura ainda está grande. O que eu oriento você a fazer? Vai lá e coloque o seu nome na lista de espera. Quando essa lista de espera chegar a um número considerável, será disponibilizada uma segunda edição desse livro. Eu quero dizer que nós também estamos preparando, eu tive o prazer de ser o editor dessa obra, né? Fiz a primeira palavra, o prefácio do livro, né? E nós também estamos preparando a versão em inglês, está em andamento, porque é um assunto muito especial. Eu mostro novamente o livro. O tema é um dos pilares do Adventismo e aqui você tem a comprovação das profecias. Mas não é assim um livro teológico, devocional. Nós temos a comprovação aqui por meio da matemática, da história, da astronomia e da arqueologia. E também tudo conjugado com as informações históricas que temos a partir do relato bíblico, né? As informações cronológicas que temos na Bíblia, elas podem ser comprovadas pelo método científico. Isso, eu chego até a me arrepiar quando eu penso nisso. Existe uma comprovação para a nossa fé. Você que está procurando a verdade, eu posso lhe assegurar, com toda a felicidade e alegria do mundo, eu encontrei a verdade na Igreja Adventista. Eu encontrei a verdade sobre a nossa origem, sobre quem somos e para onde vamos na filosofia adventista de ensino. Então, estão ali essas obras, você pode, né, dar uma olhada ali na editora Luz do Mundo, existem outros títulos também. Isso aqui para a sua edificação, ninguém está pretendendo ganhar nada com isso, vocês já viram, né? Livros com esse valor aí é para divulgar mesmo a mensagem, tudo bem? Vamos aqui para descanso sabático, e falando em descanso sabático, você só vai acessar o site fora das horas do sábado. Eu estou gravando esse vídeo fora das horas do sábado também, viu? Só para informação de todos. Parte de sábado, e aqui é interessante, nos últimos anos
surgiram argumentos dos mais sofisticados contra a guarda do sábado. Mas, em geral, todos esses argumentos, eles têm um princípio em comum. Eles violam o texto bíblico, eles violam a literalidade do texto, eles espiritualizam, alegorizam, negam que houve um princípio, eles vão negar a semana da criação, eles vão dizer que o sábado foi mudado para o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, mas não há uma só linha na Bíblia sobre isso. Essa questão do sábado é muito bem fundamentada. Nós, adventistas, entendemos a perpetuidade da lei moral de Deus e que a obediência ao quarto mandamento não significa tentar obter o céu, da mesma forma que a obediência aos outros mandamentos também não significa isso. Uma das tentativas de desqualificar o sábado é dizer que nós somos legalistas, né? Pregamos a salvação pelas obras. Quem não guardar o sábado não irá para o céu, né? Agora, e quem não honrar pai e mãe vai para o céu, né? Quem rouba, mata, os ladrões, os adúlteros, os feiticeiros, né? Diz Apocalipse que eles não vão para o céu. Então, nós igualmente poderíamos dizer, olha, se você prega aí honrar pai e mãe, se você prega não furtar, não matar, não adulterar, você também está dizendo, né, que só vai para o céu quem praticar esses mandamentos. É a mesma coisa que nós estamos dizendo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você é salvo inteiramente pela graça. Você que transgrediu a aliança, estava condenado, Jesus te perdoa. Só que não é assim, olha, eu te perdoo e agora não tem mais aliança nenhuma, agora acabou, não existe nenhuma exigência mais da sua parte. Isso é uma mentira. Isso é antibíblico, né? Não encontramos isso em lugar nenhum na Bíblia. Jesus te perdoa quer dizer o seguinte, eu não vou aplicar a punição pela transgressão da aliança. Tudo bem, vem cá, vamos entrar em aliança de novo. Agora eu vou cumprir a minha parte na aliança, você cumpre a sua. O problema dos cristãos modernos é que eles vivem como Israel vivia, sabe? Não respeitando a aliança, inventando inúmeras explicações justificativas, levando uma vida dupla, mas o tempo inteiro quebrando a aliança. Só que eles esperam ser tratados de uma maneira que Israel não foi. Israel foi para o cativeiro. Por fim, Israel foi rejeitado. Por quê? Porque não cumpriu a aliança. Então, se você, cristão, que acredita na graça, a graça vai perdoar os seus pecados e colocar você de volta na aliança. E pela graça você será habilitado a guardar a aliança. Agora, se você crê que a graça lhe dá liberdade para viver igual a Israel, eu vou lhe dizer o seguinte, vai acontecer a mesma coisa com você que aconteceu com Israel. Você vai para o cativeiro, você vai para o exílio, você vai ser rejeitado e por fim vai para o lago de fogo. Não é inteligente vivermos como Israel viveu em violação aberta à aliança e esperarmos um outro tipo de destino. Pense nisso. E o sábado, como veremos aqui, ele é uma peça-chave no cumprimento da aliança. Parte de domingo. O sábado e a criação. De todos os 10 mandamentos, somente o quarto começa com o verbo lembrar. Os outros se iniciam, né? Não cobiçarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Os outros não se iniciam assim, lembre-se de honrar teu pai e tua mãe. Lembre-se de que você não deve furtar. Por quê? Porque esses são princípios universais de justiça, são princípios absolutos, objetivos de justiça. Não furtar, não roubar, ok? Agora, o sábado, ele diz, lembra-te. E quando ele fala lembrar, pressupõe uma história. Qual é a origem do sábado? Bom, Deus criou o mundo em 7 dias. Se você não tem semana literal da criação, você também não tem sábado, né? E se você deseja guardar o sábado, não dá para você ser um evolucionista. As duas engrenagens não vão se encaixar. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano diferente de todas as outras criaturas. Ele foi feito à imagem de Deus.
ele deveria dominar sobre os animais. Então, ele é diferente. Agora, a pergunta 2. Como a história da criação nos lembra de nosso relacionamento com as coisas criadas? Esse texto é interessante. Gênesis 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o homem é o guardião do jardim. Quando você vai para as fábulas e as lendas pagãs, sempre existe ali um monstro, um bicho, uma fada, um espírito que é o guardião do jardim. Mas a Bíblia diz que o guardião do jardim era o homem. O homem deveria dominar sobre os animais. Ele era o chefe, ele era o líder. Agora ele não ia ficar só ali mandando, sentado num trono. Ele deveria cultivar o jardim também. Ok? E agora o verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus criou tudo, mas deu autonomia para que o homem dominasse sobre os animais, inclusive dando nome aos animais. Quem deu nome ao homem? Deus. Ha-Adam, né? Adão. E quem deu nome aos animais? O homem, né? Ali Adão, ele vai se referir no início tanto ao homem como à mulher. Mas não podemos entrar aqui nessa parte. Além de ser um memorial de Deus como Criador, como a guarda do sábado nos ajuda a ter mais consciência de nossa necessidade de sermos bons mordomos do meio ambiente. Nem tudo é dinheiro. Tudo é vaidade. Nós precisamos nos lembrar de que Deus colocou o homem no jardim para viver em harmonia com os animais e com as plantas. Então, Deus, quando Ele voltar, Ele vai restaurar esse padrão antigo. E às vezes nós fazemos planos de passar em um concurso, planos de abrir uma empresa, planos disso e daquilo. E às vezes nós até queremos assim, Senhor Jesus, não volte agora que eu tenho que realizar o meu plano, eu tenho que me casar, eu não quero morrer virgem, né? Quantos jovens não pensam assim? Pelo menos deveriam pensar, né? Senhor, eu queria muito comprar aquela terra, construir essa casa, não volte ainda aí. Nós nos apegamos tanto aqui, mas isso aqui é passageiro. Esse sistema econômico, quer seja capitalista, não sei onde você vive, socialista, talvez até um sistema comunista, ele não é o sistema de Deus. Então, stop! Pare aí, calma. Fique tranquilo, não dá para fazer tudo, não dá para viver no ritmo do mundo. O mundo vai, passando sábado e domingo, e aí a gente pensar, se eu não fosse adventista, se eu não guardasse o sábado, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia ter essa empresa, eu podia ter aquela outra, eu podia ter esse emprego, ganharia muito mais. Calme, esse não é o objetivo, isso vai acabar. Esse sistema vai acabar, não se prenda a ele. Lembra-te do sábado, e aí você vai se lembrar da história. Olha, Deus criou o homem lá no Éden, não era assim, era antes do pecado. Lembra-te do sábado, lembra-te que Deus vai restaurar tudo ao velho padrão. Calma, não se deixe possuir por esse mundo aqui. Lembre-se que existem coisas para além da cortina, por trás dos bastidores, é diferente. Isso aqui é uma farsa, esse é o mundo encantado de Satanás, tudo bem? Segunda-feira, celebrando a liberdade. Na semana passada nós vimos que Êxodo 20, verso 8 a 11, ele vai reportar, ele vai legitimar a guarda do sábado, a semana da criação. Guarde o sábado, né? Lembra-te do sábado, pois em 6 dias criou Deus o céu e a terra e tudo neles há. E ao 7º descansou. Tudo bem. A lição da semana passada também falou de Deuteronômio 5, onde Deus diz, guarde o sábado, porque eu libertei vocês do Egito. Vocês eram escravos, mas agora como eu libertei, eu dou as regras. Eu tenho direitos sobre vocês, autorais. Direito do autor. Eu sou o autor, eu sou o criador. Mas eu também tenho direito porque eu os redimi, eu os resgatei. Então vocês são meus
por 2 vezes. E por isso eu estou ordenando, guarde o sábado, eu posso. Que outras formas de escravidão enfrentamos hoje? Lá no Egito, era a escravidão do corpo, né? Escravidão física ali do trabalho. E hoje? Quando Caim matou Abel, Deus disse algo para Caim. Ele disse assim: o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós percebemos que se fizermos o bem, certamente seremos aceitos. Ele falou para Caim: se procederes bem, certamente serás aceito. Mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti. Então aqui nos diz que temos um forte desejo, temos raízes do egoísmo dentro de nós. Isso é contra nós. Mas Deus deu uma esperança para Caim. A ti cumpre dominá-lo. Uma ordem. Você tem algo estranho dentro de você, mas você tem o dever de dominar essas raízes de egoísmo, de não dar vazão a esse egoísmo e transgredir a lei de Deus, de não dar vazão a esses desejos e cometer pecado. Contenha-se, domine-se. Hebreus 12, verso 1, esse eu não sei decor, vamos dar uma olhadinha. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, os mártires, os heróis da fé do capítulo anterior. Então, já que temos essas testemunhas, eles conseguiram, desembaraçando-nos de todo o peso e desembaraçando-nos do pecado, que tenazmente nos assedia, o teu desejo será contra ti, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembarace o pecado que está amarrando as suas pernas e corra mais ligeiro que a tentação para os braços de Cristo. Essa é a ideia. 2 Pedro 2,19. Aqui vai falar nitidamente sobre a escravidão. Todo aquele que é vencido, o que diz ali? 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Toda vez que você é vencido pela tentação, você fica um escravo do pecado. Você entendeu? Toda vez que você é vencido por Satanás, você fica um escravo do diabo. Isso aqui é o texto, ó. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E se você não quer ficar escravo do pecado, você precisa vencer o pecado. E aqui a lição diz que o sábado é uma celebração da liberdade de tudo que nos mantém em cativeiro. No sábado somos lembrados de que existe libertação do pecado. Isso é por nossas forças? Não, nós não temos essa condição. Mas é pela graça que perdoa os nossos pecados e nos regenera a mente, nos habilitando a obedecer à lei de Deus, nos habilitando a resistir ao pecado, nos habilitando a resistir às tentações. Isso é a obra do Espírito Santo. Se a graça de Deus não pode te habilitar isso, então você vai falar que o pecado é mais forte que a graça de Deus, que existem coisas no universo mais fortes que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Se nós dissermos que a tentação é mais forte que a graça, nós rebaixamos e diminuímos o precioso sacrifício na cruz do Calvário. Vejamos aqui o texto de Romanos 6. Romanos 6 é a segunda metade do raciocínio de Paulo sobre a salvação. Primeiramente, Paulo nos apresenta a justiça da fé, a salvação, e a partir do capítulo 6, ele vai nos apresentar a obra da santificação. 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja mais abundante a graça? Para que você tenha um perdão ainda maior, né? Vou pecar mais para que Deus me perdoe muito. Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Você deve morrer para o pecado. Se você foi justificado pela fé, você morreu para o pecado. Ou porventura ignorais que todos
os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo é um túmulo líquido, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com Jesus na sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Quando você levantou daquele batismo ali, você foi feito novidade de vida, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Vamos viver no pecado, mas de maneira alguma. O homem do pecado morreu afogado lá no tanque, agora ressuscita um novo homem. Veja aqui, sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E não sirvamos o pecado como escravos. Vejamos aqui, João 8,34. Esse é um texto importantíssimo e ele não está na nossa lição. Então anote aí, João 8,34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. É muito simples. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. O homem do pecado não está totalmente crucificado ainda, né? De vez em quando ele se solta da cruz, quer descer, a mão se solta dos cravos, mas você deve crucificar o homem do pecado. O homem do pecado deve ser destruído, você não pode servir o pecado como escravo, porque o homem do pecado, o salário do pecado é o que? A morte. O pecado ele vai retribuir você com a morte, mas você precisa praticar a justiça, porque o dom gratuito de Deus, primeiramente para perdoar os seus pecados e depois para habilitar você a praticar a justiça, é a vida eterna. Veja mais aqui um outro texto, Efésios capítulo 4, verso 22. Isso aqui é a palavra de Deus, não é? Sola Escritura, temos que viver por meio dessa palavra. Veja aqui o que Paulo está dizendo, Efésios 4, 24. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Esse velho homem, quando você se batiza, ele tem que ser afogado nas águas do batismo. O velho homem tem que ser crucificado na cruz, ele tem que ficar preso. Você precisa se despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que são as concupiscências? É o desejo. O teu desejo será contra ti. O velho homem tem o desejo, não é? Mas agora você vai e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha, o Espírito Santo vai renovar o seu coração. E vos revistais do novo homem. Você vai se revestir de quê? Do novo homem. O velho homem foi afogado. O velho homem tem que ser despojado, crucificado na cruz. E você vai se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O novo homem não é escravo do pecado. Tiago, de que tipos de pecado estamos dizendo? O próprio texto diz, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Quem mente é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado vai receber salário, esse escravo recebe salário. O salário do pecado é a morte. Irai-vos e não pequeis. O teu desejo será contra ti, a tua ira será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. Você, quando é criticado, não pode responder com ferocidade. Quando as crianças fazem bagunça, você deve dominar a ira. Quando a esposa ou o esposo não correspondem às suas expectativas e você fica irado, você deve ter domínio próprio, exercer a mansidão, a longanimidade, exercer os frutos do Espírito e não as obras da carne. Você vai receber oposição na sua obra. Deus vai lhe dar oposição, mas você não pode deixar o sentimento se descontrolar. Você deve ser constante. Cria em mim, Senhor,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O novo homem, ele é inabalável. Sola a Escritura. É a Bíblia que nos diz para ser assim, né? Irai-vos, mas não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aqui mais à frente ele vai falar da conversação torpe, das palavras vãs, das chocarrices, coisas que vão mandar as pessoas para o fogo. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que vivem nas obras da carne são escravos do pecado. E o sábado, ele é aquela lembrança. Você está ali descansando, olha, no sábado somos lembrados de que existe libertação do pecado. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Em Deuteronômio 5,15, lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Lembre-se que Jesus morreu na cruz para livrar você da escravidão do pecado. É o que diz aqui em Romanos capítulo 6, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Se você obedece às suas paixões, o pecado está reinando. E o que a promessa ligada ao sábado, em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estás debaixo da lei da antiga aliança, mas estás debaixo da graça. A graça que perdoa os seus pecados e a graça que o fortalece para vencer as tentações. A graça que regenera a sua mente, de modo que você vai vencer as suas tentações e os seus pecados. Meu querido amigo, de quem você está oferecendo as mãos para ser servo? Talvez a sua dificuldade é no casamento, talvez você está viciado em pornografia, talvez você é um adúltero, uma adúltera, vive se masturbando, talvez você rouba, talvez você tenha um vício do alcoolismo e o pecado te entristece, o pecado atrapalha o seu relacionamento com a sua família, com os seus filhos. Que imagem os seus filhos vão ver em você? Que imagem a sua esposa vai ter de você? Que imagem o seu marido vai ter de você? Eu tenho uma boa notícia, porque o pecado não terá domínio sobre você, se você se colocar debaixo da graça de Cristo. Ela vai libertar você das suas culpas, de modo que você vai vencer essas tentações e vai ser uma pessoa com a consciência limpa. E o sábado, aquele descanso do sábado é para você examinar a sua consciência. Será, Senhor, que tem alguma coisa que está em conformidade com a tua lei? Dá-me a libertação neste sábado. E aí você reinicia um novo ciclo, uma nova semana, novas tentativas. Podem haver falhas, fracassos, você vai se levantar, vai repensar no sábado, e aí você inicia um novo ciclo até que o Criador, o dono, o seu rei, ele vai ajudar você a se libertar de todas essas culpas para que você seja feliz, para que chegue o sábado você não vai ficar triste, oprimido, com aquela carga de pecados, para saber que Jesus perdoou o seu pecado e agora Jesus habilita você a não mais cometer esses pecados. Oh, glória! Terça-feira, o sábado também é uma libertação para o estrangeiro dentro das tuas portas. O que Êxodo 19 e 1 Pedro 2 nos revela sobre a condição do antigo Israel e do novo Israel é que nós, assim como o antigo Israel, somos propriedade peculiar de Deus, povo exclusivo seu, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Meu amigo, que tipo de obras você está praticando? A do homem, do velho homem? Ou a do novo homem? É só você pensar, o que você faz no dia a dia? É da nação santa? É do novo homem? Ou essa obra se encaixa no perfil do velho homem? Lembre-se, Deus quer que você se despoje do velho homem. Efésios 4, 22. E Ele quer que você seja renovado para se vestir do novo homem, criado em justiça e retidão, que vai ali compor a igreja santa de Deus, tudo bem?
aquela igreja que será lavada, purificada pelo sangue de Cristo. Sim, agora Efésios diz, purificada pela lavagem da água, pela palavra. E Paulo diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que coisa linda, que relação íntima do povo de Deus com o seu Criador, a ponto de Paulo ilustrar isso como uma relação íntima, relação matrimonial entre homem e mulher. Mas grande é este mistério, eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, essa é a condição do Israel, esse é o relacionamento, a aliança com Deus por meio do sábado. Né? Vimos na semana passada que aquele que abraça o sábado, aquele que abraça a aliança deve abraçar o sábado, né? Como um marido e uma mulher. O que mais ocorre em Êxodo 23? Como Deus via os outros além dos israelitas. Vamos dar uma olhada? Êxodo 23, 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Veja que Deus se preocupa com os animais. Em Israel também havia o ano sabático, para que a terra também pudesse descansar num ciclo de 7 anos. Deus se preocupa com o descanso do boi, do cavalo. Deus se preocupa com os filhos, com os servos e com os estrangeiros das tuas portas para dentro. Que portas são essas? As portas da minha casa? Não, as portas da cidade. Você vai ver muitas vezes os profetas advertindo o povo a fechar as portas para que não houvesse trânsito na cidade. Portas adentro da cidade era para se guardar o sábado. Fora das portas da cidade, os mercadores até aglomeravam, mas ali Esdras e Neemias fecharam as portas para que não houvesse comércio. Então essas são as portas da cidade. Então dentro da cidade, o estrangeiro não deveria trabalhar. Algo, e aqui eu já vou entrar na lição de quarta-feira, o serviço ao próximo nas horas do sábado. Que acusação foi feita contra Jesus em João 5, 7 a 16? Jesus curou um homem e ordenou que ele carregasse a sua esteira. E aí muitos líderes de Israel viram ele carregando a esteira no dia de sábado e falaram, olha, você está carregando a esteira. Nem se perceberam que ele havia sido curado. Então, Jesus foi indiretamente acusado de ordenar um homem quebrar o sábado. Agora, muitos pegam essas histórias para dizer que Jesus aboliu o sábado. Jesus sim aboliu as regras hipócritas sobre a guarda do sábado. Como assim, Tiago? Jesus, ele que ordenou o sábado sobre o Monte Sinai. E ele queria libertar o povo dos pesados fardos que os fariseus atavam às pessoas. A guarda do sábado, ela ainda é parecida até hoje nos dias atuais lá em Israel. Por exemplo, os judeus, eles não ligam a televisão no dia de sábado, mas se por acaso acontece o pôr do sol e a televisão não é desligada, ela fica ligada durante o sábado. Qual que é o raciocínio por trás disso? Eles não estão preocupados em assistir ou não à televisão, verem filmes, novelas, o que já não se deve ver, mas ainda noticiário e tantas outras coisas seculares que passam na televisão, né? Essa não parece ser a preocupação maior pelo que lemos, né? E pelo que ouvimos. De um modo geral estou falando, é claro, né? Possivelmente há exceções. Mas a preocupação é em apertar o botão. Então, se a televisão ficou ligada, chegou o pôr do sol sábado, ele não pode ali desligar a televisão. A preocupação está em apertar o botão, e não o que está passando na TV. E se a televisão está desligada, ele até poderia assistir, mas ele não pode apertar o botão para ligar. Da mesma forma, o elevador. Eu vi com estes olhos o elevador, o sistema de elevador em Israel, por ocasião do sábado. Ele vai parando em todos os andares. O judeu ele até pega o elevador.
A questão não é pegar o elevador, mas é apertar o botão. Então, muitas vezes é colocado o palestino que não guarda o sábado, ele é colocado para trabalhar num restaurante, para trabalhar num hotel, para prestar o serviço no dia de sábado, porque o judeu não trabalha. Então é essa concepção legalista que reinava nos dias de Jesus e Jesus não respeitou, porque eram preceitos e mandamentos de homens, eram tradições de homens e por causa das tradições dos homens, eles violavam o mandamento de Deus. E eu até quero, aliás, tem mais Isaías 58, depois eu digo o que eu quero. Ali em Isaías 58 tem um texto muito interessante sobre o verdadeiro jejum, sobre o verdadeiro descanso em Cristo. O que ele quer de nós no sábado? Olha, mesmo nesse estado ainda me procuram. Que estado? Cheio de pecados e iniquidades, né? Tem prazer em saber os meus caminhos, mas se reúnem ali no sábado cantando com a sua roupa, né, com o seu paletó ali, que alegria o sábado chegou, né? Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, que bom. Irmãos, isso pode acontecer nos nossos dias, nas nossas igrejas, podemos cometer o mesmo erro, né? Qual que é o problema dos judeus? Eles estavam cheios de transgressões, fala o verso 1, mas eles se arrumavam e no dia de sábado iam bonitinhos ali para a sinagoga, para a igreja, para o templo. Irmãos, não é para estar com a vida toda desregrada, é para estar com a vida correta, justa, em harmonia com a lei de Deus. Nada disso, todos nós somos pecadores e você vive na bandalheira. Não é assim, não. É para estar obedecendo aos mandamentos. Deus te deu graça para isso. Mas eles estavam aqui vivendo uma vida, né, bagunçada e chegavam sábado e pareciam ali santarrões. Isso que é a hipocrisia. São dois padrões de justiça, um padrão durante a semana e outro no sábado. Deus quer que você seja justo a semana inteira, né? E olha qual que era o problema aqui, ó. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Afligimos as nossas almas e tu não levas em conta. E aí Deus responde, eu não respondo as oraçõezinhas do culto de quarta-feira, porque vocês estão vivendo vida dupla, não têm a consciência limpa e tranquila, vocês são escravos do pecado. Olha lá, porque afligimos as nossas almas e tu não levas em conta. Aí Deus responde, eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eles até descansavam, mas um estrangeiro, um servo, estava ali trabalhando para eles nos dias santos. Eles guardavam o sábado e faziam jejum, mas estavam ali tratando de negócios, estavam planejando o que iam fazer durante a semana e Deus falou, olha, enquanto vocês negligenciam deveres conhecidos, eu não posso atender às orações de vocês. Irmãos, isso é muito grave. Mas leia a Bíblia, há vários exemplos disso. Então, como devemos fazer no dia de sábado? Existe alguma orientação? Existe. Tiago, que orientação é essa? Na Bíblia tem várias orientações. Eu afirmo, falei novamente, nós não podemos ser a igreja dos credos, que crê em Deus Pai e Filho, na ressurreição dos mortos, em Jesus que morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, né? Crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cremos que a morte é um sono, que Jesus em breve voltará. Nós não podemos ser a religião somente do credo. Tudo isso que eu falei está certo, mas isso leva você a viver de uma pessoa diferente, não conforme o velho homem, não conforme os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da situação em que vivem. Estou recitando aqui Efésios 4:17, né? Como é que você deve viver no dia de sábado? Você deve viver de uma maneira diferente. Há orientações aqui. Então o sábado não é apenas para você falar, eu sou da igreja do sábado, o sábado é o dia certo. Não, se o sábado é o dia certo, ele leva você a ter uma mudança comportamental. Aí aqui que está o problema. Qual é ela? Quando você vai falar como deve guardar o sábado, muitos adventistas dizem assim, mas isso aí é legalismo, é faraisaísmo. Aí eu volto à pergunta, então é assim, é aberto? Não tem uma regra no sábado?
né? Nós somos a igreja que crê no sábado, tem aqui 2 lições para falar que o sábado é verdadeiro. Os evangélicos têm argumentos, ali estapafúrdios, para tentar rebater o sábado, mas o sábado é o dia verdadeiro, tá? E aí? E aí? Qual a diferença? O sábado é o dia verdadeiro na minha vida. Se ele é um dia verdadeiro, eu tenho que guardar. E guardar da maneira correta, não da maneira dos fariseus. Porque eles não guardavam o sábado. Mateus 23, verso 1 e 2. Fariseu nunca guardou a lei. Então, se o sábado é o dia certo e nós temos que guardar o sábado, existe um modo de se guardar o sábado. Ah, Tiago, cada pessoa tem o seu modo. Aí você está negando que existe uma orientação objetiva da parte de Deus. Se cada pessoa tem o seu jeito, então não existe jeito nenhum. Então não existe um jeito correto, porque cada um tem o seu. E se cada um tem o seu, se cada um tem a sua verdade, e as verdades são diferentes, então não existe. Meu amigo, eu estou querendo te levar aqui ao raciocínio de que se o sábado é o dia verdadeiro, Deus quer que você guarde ele à risca. Salmo 119. Deus ordenou os seus mandamentos para que nós os cumpramos à risca. Os fariseus estavam cumprindo à risca o sábado? Não. Estavam inventando regras. Deus quer que você cumpra o sábado da maneira correta. Qual é a maneira correta? Eu acho que... não é o que eu acho. É o que Deus acha. A doutrina é bíblica. E no espírito de profecia, nós temos um detalhamento para os nossos dias. Se você não quiser ver, você fica livre. Eu vou colocar aqui na descrição. É uma relação de slides que minha esposa fez. Minha esposa simplesmente pegou vários textos da Bíblia e do Espírito de Profecia e juntou esses textos. São orientações sobre como lidar para o sábado. Mas você escolhe. Se você não quiser ter orientação nenhuma e ficar somente, o sábado é o dia verdadeiro e eu acredito nisso, e viver o sábado como se não tivesse orientação nenhuma, aí você vive assim. Se você quiser, eu guardo o sábado do jeito da minha consciência, você também pode fazer assim. Mas se você quiser buscar a orientação da Bíblia e do Espírito de Profecia, como você deve se portar no sábado, aí eu vou deixar os slides ali. Você é livre, tá bom? Buscar o nosso prazer ou os nossos interesses equivale a profanar o sábado. O problema hoje é que temos uma guarda do sábado de conveniência circunstancial. Muitos adventistas guardam sábado fielmente, até que tem um jogo do Brasil. Jogo do Brasil, final da Copa do Mundo, final do campeonato, sei lá qual. Eu não posso perder esse jogo. Aí ele descumpre o sábado. Você está entendendo? Ele guarda o sábado até que... Não, mas isso não tem problema. Então é uma guarda de conveniência. O que eu quero propor aqui é que deve existir uma maneira objetiva de guardar o sábado. Existe o princípio, o sábado é o dia do Senhor. Deve ser um sábado para aliviar, um dia para aliviar o sofrimento, para fazer o bem, ok? Mas existem regras, deve existir regras, porque senão toda essa doutrina aqui ela se torna letra morta. Não faz sentido nós estudarmos a guarda do sábado se ele é apenas um conceito intelectual que não tem nada para ser guardado, ok? Quinta-feira, o sinal de que pertencemos a Deus. Do que o sábado é um sinal? Ali em Êxodo 31 diz que o sábado será um sinal entre mim e vós. O sábado é um sinal entre nós e Deus. Sinal de quê? De que temos um contrato. Sinal de que temos uma aliança. Sinal de que eu tenho um relacionamento com Deus. Se você está violando o sábado, você dá um sinal de que você não tem relacionamento com Deus. Se você chega da igreja e vai ver Netflix, se chega da igreja, vai ver o jornal de esporte, se você chega da igreja, você vai navegar livremente pela internet, ver notícias, você não tem relacionamento com Deus, você está se relacionando com outras coisas. Amigo, eu estou sendo franco aqui, estou te falando do fundo do coração. O sábado é para ser um sinal de que você é diferente, os outros fazem. Se eles não têm relacionamento, o problema é deles. Você vai ter um relacionamento com Deus. O sábado vai ser santo. O sábado vai mostrar que eu estou na aliança. Esse é um sábado, esse é um dia de descanso por excelência. Vou descansar do trabalho servil. Vou trabalhar para o mestre, vou distribuir folheto, vou visitar quem está enfermo, vou levar dinheiro, vou fazer doação, vou levar cesta básica, eu vou aliviar o sofrimento, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ficar com os meus filhos, eu vou procurar apreciar a natureza, eu vou para um parque, eu vou fazer uma caminhada. Então,
O sábado é para isso. Mas se a gente chega da igreja, liga a televisão, ou dorme o sábado inteiro e vive como qualquer dia, ele é um sinal de que você não está na aliança, não vai receber os benefícios da aliança. Isso aqui é sério. O sábado será sinal entre mim e vós em gerações perpétuas. Sinal de um relacionamento. Meu querido amigo, o Deus Santo convida a humanidade, sua parceira na aliança, a considerar o ritmo que governa o que realmente tem valor, o relacionamento salvífico entre o Criador e as suas obstinadas criaturas. Eu vou lhe perguntar algo. Se no dia do seu aniversário de casamento, mulher, esposa, seu marido se esquecer, se no dia do seu aniversário, homem, sua esposa não falar nada, que sinal ela está dando? É que ela não está lembrando do relacionamento de vocês. Vou usar aqui o aniversário de casamento, ok? Eu vejo muitas esposas que, olha, nosso aniversário de casamento, ele não comprou nada. Né? É o dia dos namorados e o namorado sequer lembrou a namorada não falou nada com o namorado. Então, que sinal? Eu estou trazendo essa ilustração do meio popular, ok? Está dando um sinal que eles não estão assim muito conectados no relacionamento. Da mesma forma, quando nós não estamos cumprindo o sábado do jeito que Deus pediu, observando a risca. A risca como, Tiago? Eu não falei as orientações, mas você vai ler na Bíblia aqui, depois você consulte aí no Espírito de Profecia, tem orientações, tem um detalhamento do solo escritura aqui que está na Bíblia, tudo bem? O sábado não é uma doutrina de Ellen White, mas se ela é um profeta inspirado, ela vai detalhar como essa doutrina bíblica aqui deve ser observada. O autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, meu querido amigo, faça um sacrifício no sábado. Se Deus apresenta a você uma cruz, por que não tomar essa cruz com alegria e falar assim, minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, né? A cruz que me deu para eu levar. Né? Tem vários hinos falando, rude cruz, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, se ele alegremente, se ele pede que você leve a cruz, vamos levá-la alegremente. Vamos nos lembrar que ele, diante da alegria, ele perdeu a alegria para carregar a cruz. E aí você não pode limitar a sua vontade nem um pouquinho no sábado, você não pode fazer um sacrifício, ele suportou a cruz. Ele foi perfurado nas mãos, no lado. Ele ficou estendido nu perante a multidão. O Criador do universo, ele suportou a cruz. Será que não podemos fazer um mínimo sacrifício para honrar tudo que ele fez por nós? Que Jesus o abençoe.